Boas, galera, é Nox de novo. Vamos lá, vamos para mais uma. Mais uma tá acabando, agora já chegamos na reta final da disciplina de organização do Estado, né? Simbora, bens dos entes federados, tá? Quais são os entes federados? Você já sabe, né? União, Estado, Distrito Federal e municípios. Bens desses entes. Definição. O que são bens? Bens são objetos, são coisas que pertencem às pessoas, que têm utilidade e servem para satisfazer necessidades. Todos nós temos bens. As pessoas jurídicas de direito público também possuem seus bens, né? Vocês verificam aí, o município tem os carros do município, os prédios do município, né? Você sabe que, na verdade, esses bens são públicos, são nossos, mas o detentor, o guardião, o possuidor desses bens é a entidade política, tá bom? É a entidade pública, tá? Beleza? Um momentinho. Pegadinha no ar aí para refrescar. Previsão normativa. Onde estão previstos no ordenamento jurídico esses bens? Bens da União estão previstos no artigo 20 da Constituição e na Lei 9760 de 46. Tem outras leis esparsas que tratam, né, dos bens, das terras devolutas, dos terrenos de marinha, mas basicamente vão ficar com o artigo da Constituição e a Lei 9760 de 64. Bens dos estados estão previstos no artigo 26 da Constituição. Bens dos municípios são residuais. Como assim residuais? Ora, os bens públicos que não forem nem da União nem dos estados pertencem aos municípios. Bens públicos, então, que não pertencem à União nem aos estados, os bens residuais, bens públicos residuais, eles pertencem aos municípios, tá bom? 3 bens da União. Quais são os bens da União? Os que lhe pertencem e os que vierem a ser atribuídos. Ora, mas que coisa óbvia, meu Deus do céu. Tudo que pertence à União é da União, né? Enfim, o que pertence à União, por exemplo, não pegou fogo agora no hospital no Rio de Janeiro. Aquele hospital era um bem da União. Aquele prédio lá era um bem da União, tá? Os carros, vamos dizer aí, da Polícia Federal, né? Os carros da Presidência da República são bens da União, tá? Os imóveis, se você verifica aí uma universidade, né? Os bens daquela universidade são bens da União, tá bom? Qual é o detalhe da questão dos bens da União? Todo crime praticado e toda ação judicial que versar sobre bens da União ou das suas empresas públicas, das suas autarquias, das suas fundações, toda ação versando sobre esses bens, essa ação obrigatoriamente precisa tramitar na Justiça Federal, tá? Toda vez que tiver bem da União na parada, é Justiça Federal, tá? Crime que envolva bens ou patrimônio da União, Justiça Federal, tá bom? 2. Terras devolutas. O que são terras devolutas? Mas não apenas as terras devolutas, as terras devolutas indispensáveis à defesa das fronteiras, das fortificações militares, das vias federais de comunicação e da preservação ambiental. Essas terras são terras que não estão incorporadas ao patrimônio de ninguém, não pertencem nem às pessoas jurídicas de direito público e nem aos particulares. Em tese, né, segundo a doutrina, seriam terras que deveriam ser devolvidas a Portugal, porque Portugal, né, em tese, que descobriu o Brasil, embora aqui já existissem 5 milhões de índios quando os portugueses chegaram aqui, essas terras Portugal não doou para as pessoas, são terras que não entraram na colonização ali feita por Portugal. Ele acabou não doando esses pedaços de terras para ninguém, ou ele doou e essas pessoas não cultivaram essas terras e não foram registradas em nome dessas pessoas, porque o registro público é muito antigo, né? Desde a colonização já foi a própria Igreja Católica, ela já assumiu ali um compromisso de fazer os registros, porção de terra do rio tal, a rio tal ficou para o fulano de tal, e depois esse fulano de tal ele foi distribuindo, vendendo, ele foi cedendo para a produção outras terras. Então, só que tiveram terras que não foram
que não foram objeto de registro e não tem proprietários. A União está identificando essas terras, está demarcando essas terras, né? Está realizando projetos de reforma agrária com base nessas terras e tudo mais. Então, são terras devolutas, terras que não estão incorporadas ao patrimônio de ninguém. Seguindo aí nos bens da União, inciso 3º do artigo 20, os lagos, rios e correntes de água, em terrenos da União ou que banhem esses terrenos da União. E ainda, que sirvam de limites com outros países. Imagine aí algum rio brasileiro, né, que sirva de limite com outro país, tá? Toda a questão que envolver esse rio, né, imagine que você construa as margens do rio e tudo mais, cause dano ambiental, toda essa ação, toda a discussão relativa àquele rio será travada, né, na Justiça Federal, bom? Ou ainda rios que venham de outro país e adentrem o Brasil, ou então rios que saiam do país e que saiam do Brasil e vão para outro país. Esses rios, esses lagos, essas correntes de água são bens da União. Ainda, os terrenos que margeiam os lagos, rios e correntes de águas mencionados, tá? Qual o limite? Numa porção de 15 metros. 15 metros da média, né? Da média, enchente média ali daquele rio, tá? 15 metros. Isso aí tem um decreto-lei, tá ali naquele decreto, acho que eu falei, 9760 de 46, tá bom? Está a questão dos terrenos marginais. E também as praias fluviais. O que são as praias fluviais dos lagos, rios e correntes de água, né? Praias fluviais são aquelas praias, aquela parte do rio, desse lago, corrente de água que é coberta e descoberta periodicamente em razão da força daquelas águas ali. São as praias, né, dos rios, das lagoas, das correntes de água, tá bom? As ilhas, ainda inciso 4º, as ilhas fluviais e lacustres, praias marítimas, ilhas oceânicas e costeiras, tá? As ilhas, então, de rio e ilhas de lagoa também, né, pertencem à União. E ainda, essas ilhas fluviais e lacustres, elas precisam, né, estar inseridas em limites, em lagoas, rios, que tenham limites com outros países, tá? As praias marítimas são as praias, as nossas praias, né, que nós temos nos mares. Eu lembro para vocês que as praias marítimas são bens de uso comum do povo, né? Não pode ninguém fazer um aproveitamento exclusivo de uma praia. Não pode as pessoas construírem à beira-mar e impedir o acesso do povo à praia, tá? Essas construções são irregulares, né? Elas podem até ser objeto de ações civis públicas pedindo a demolição dessas edificações para garantir o acesso do povo ao mar, tá bom? As ilhas oceânicas, ilhas costeiras, tá? Essas também são bens da União, salvo se elas forem sedes de municípios. A exemplo de Florianópolis, né? Florianópolis é uma ilha costeira que ela é sede do município de Florianópolis. Então, essas ilhas que forem sedes de município, elas são ilhas dos municípios, não pertencem à União, tá bom? Boas, eu fiz um desenho agora aqui, cara. Não sou bom em desenho, né? Olha lá, dá pra ver, né? Seguinte, recursos 5, bens da União, recursos naturais da plataforma continental e da zona econômica exclusiva. O que são esses recursos naturais? Tá? Recursos naturais é todo organismo não vivo que estiver na plataforma continental e na zona econômica exclusiva. Tá? Ou se for vivo, mas sendo vivo sedentário, ou seja, que não se mexa.
Porque os peixes e tudo mais não tem, é coisa de ninguém, não tem como dizer. Então, os recursos naturais, ou seja, organismos não vivos que estejam na plataforma continental e na zona econômica exclusiva. O que é a plataforma continental? A plataforma continental é o subsolo e todo o leito marítimo. Isso é a plataforma continental, tá? Você verifica que o mar, entrando no mar, ele vai baixando, né? De forma gradual, e chega lá pelas tantas, ele chega no talude continental, ele tem uma queda brusca, né? O fundo se some, vamos dizer, tá? Todos os recursos naturais que ocorrerem nesse subsolo, nessa plataforma, isso é do Brasil. O pré-sal, petróleo, em que é retirado da plataforma continental, né? Isso tudo é do Brasil. E o Brasil, então, esses recursos naturais pertencem ao Brasil. Não quer dizer que isso seja Brasil, tá? Os recursos naturais, a exploração dos recursos naturais é brasileiro, mas não é território brasileiro. O território brasileiro é só no mar territorial, e o mar territorial é bem da União, tá? O território brasileiro vai até as 12 milhas náuticas, contadas a partir da baixa mar, tá? O continente, então, a partir da baixa mar até 12 milhas é território brasileiro. O Brasil tem soberania no ar, no mar, em tudo que é lugar. O Brasil é soberano. Tem direito de passagens, né? Navios e aeronaves de outros países podem passar, tá? Agora, é território brasileiro as 12 milhas náuticas. Das 12 milhas náuticas até as 200 milhas náuticas, tá? Você conta as 200 lá da baixa mar e vai, né? Até as 200. Mas, das 12 às 200 é uma zona econômica exclusiva, tá? Ou seja, não é território brasileiro. Mas os recursos naturais dessa localidade, das 12 milhas náuticas até as 200 milhas náuticas, é do Brasil, é o Brasil que explora. Outros países não poderão explorar. A passagem é livre, tá? Mas o Brasil, ele vai explorar isso aqui e ele também vai fazer fiscalização para impedir que aconteçam, né, ilícitos nas 12 milhas náuticas. Então, a partir daqui, ele vai fazer uma fiscalização até as 200 milhas, mas não é território brasileiro essas 200 milhas. O que pertence ao Brasil são os recursos naturais, pertence à União, os recursos naturais da plataforma continental, que compreende o subsolo do mar e o leito do mar, tá? E essa parte do mar até as 200 milhas náuticas é zona econômica exclusiva, bem da União. Bora, então. 7. Terrenos de marinha e acrescidos de marinha. Tá? Está lá no Decreto-Lei 9760 de 46. No início eu não sei, eu acho que eu falei Lei 9760 de 46, mas é Decreto-Lei 9760 de 46. Olha só, esses terrenos de marinha, acrescidos de marinha, os terrenos de marinha, né, acrescidos de marinha, numa porção de 33 metros contados da preamar média, de mais ou menos onde vai o mar, tá? Ou mais ou menos onde vai a enchente da lagoa ou do rio. Tá? Vamos lá, devagarinho. Onde esses terrenos de marinhas e acrescidos de marinha? No contorno das ilhas marítimas ou oceânicas, tá? Na costa marítima, e ainda nos rios e lagos com influência de maré. Como assim? Como assim? Aqui no nosso litoral catarinense, né? Costa marítima. Você vai... Como é que é marcado? Isso houve, né? Uma delimitação muito antiga, tá? Em que foram colocados marcos dos terrenos de marinha, né? Muitos lugares não tem esses marcos, essas marcações de terrenos de marinha, mas tem lugar que tem, né, a marcação, tá? Daí você precisa respeitar.
onde não tem, é feito um estudo, né, um laudo para verificar se é terreno de marinha ou não. O que que acontece? O problema é você construir, você não pode ocupar e promover edificação em terreno de marinha sem que a União autorize. É preciso uma autorização da União, senão a sua casa pode ser objeto de uma ação para derrubada de sua casa, tá? Então como é que você vai contar? Você vai contar mais ou menos, ele é contado o seguinte, o mar, né? Ele é visto mais ou menos aonde é a média. Tem a baixa mar, que o território brasileiro ali, o mar territorial brasileiro, ele é medido às 200 milhas e o mar territorial é medido a partir da baixa mar, mas os terrenos de marinha para a costa, eles são contados a partir da pré-mar média, ou seja, de mais ou menos onde chega o mar. Faz uma média de onde chega o mar, a partir dali, 33 metros a partir dali, são terrenos de marinha, tá? Contados a partir dali. Se você não pode ocupar, você não vai, se você tiver um terreno numa área dessa, você não vai conseguir registrar em seu nome, mesmo que você passe uma vida ali, até porque não tem usucapião de bens públicos, a Constituição não admite usucapião de bem público, tá? Então, esses terrenos, 33 metros contados a partir da pré-mar média, são terrenos de marinha. Imagine que tem um marco, uma vez colocaram um marco, né? Colocaram um marco ali dizendo, ó, os terrenos de marinha são aqui. Mas imagine que a pré-mar recuou. A pré-mar média, agora o mar desceu naquele lugar. Tá? O que vai acontecer? Vai ter aqui um acrescido de marinha. Esse acrescido de marinha também é da União. Tá bom? Se houver um recuo do mar e o continente aumentar. O continente aumentou, aumenta também o terreno de marinha. Tá? Rios com influência de maré. Ou lagos com influência de maré. O que é essa influência de maré? Se o rio ou uma lagoa tiver interação com o mar, tá? E toda vez que houver uma ressaca, por exemplo, marítima, sentir essa ressaca no rio ou na lagoa, muda a condição do mar, sofre alteração a lagoa e o rio. Tá? Até aonde se sentir essa alteração, essa influência, isso é considerado terreno de marinha. Na nossa cidade aqui tem o rio que corta a cidade. Quase toda a extensão do centro da nossa cidade, onde passa esse rio, 33 metros contados ali da enchente média dele, mais ou menos de onde ele chega para fora, são terrenos de marinha. Tá? 33 metros são terrenos de marinha. Caso esse rio recue e aumente, diminua o leito dele, o terreno gerará um acrescido de marinha, tá? Então, esses terrenos são... Então, se por acaso você ocupa uma área dessas, né? Você tem uma casa por ali, aquilo ali você não vai conseguir registrar, porque aquilo ali é um terreno de marinha. E essa influência, enquanto verificar, deu uma alteração no mar, você vai, isso precisa de laudo, né? Laudo pericial, o perito precisa verificar. Deu uma influência no mar, ele vai contando mais ou menos, ele vai verificando até onde aquele rio sente aquela influência ou aquela lagoa sente aquela influência. Havendo oscilação, mudou o mar, o rio oscilou em 5 centímetros, considera-se até ali a influência marítima. Então os terrenos que margeiam esse rio são terrenos de marinha numa proporção de 33 metros, tá bom? Beleza? Potenciais de energia hidráulica, inciso 8º do artigo 20. Inciso 8 do artigo 20. O que são os potenciais de energia hidráulica? São as quedas d'água. Imagine que você tem uma propriedade e nessa sua propriedade passa ali um curso d'água que se você pegar ou aproveitar, se você aproveitar a força daquela água, você consegue tocar lá um moinho, alguma coisa, e tirar dali energia elétrica. O potencial daquela energia, aquela potencialidade daquela queda d'água, aquilo ali pertence à União, tá? Embora esteja dentro da sua propriedade. Para você utilizar economicamente aquilo ali, para você vender, fazer uma pequena central hidrelétrica, você vai ter que pedir autorização da União e pagar taxa para ela por utilizar o potencial de energia que aquele curso te dá. Salvo se for para a sua propriedade, coisa pequena, mas se você vai fazer um aproveitamento econômico sobre isso ali, você terá de pagar porque é bem da União, tá bom?
recursos minerais do subsolo, inciso 9 do artigo 20, recursos minerais do subsolo. Mesma coisa, você tem uma propriedade. O que está abaixo do solo não é seu, tá? Inclusive, nesse rio que eu falei, a pedra do rio, a areia que está naquele rio, tudo não é seu, é tudo da União. Imagine que atrás da sua casa tem uma enorme montanha, e aquela montanha ali é de areia, de argila, de barro, de qualquer coisa, não sei, de pedra. Aquilo ali você não pode simplesmente chegar, vou emparelhar o terreno e vou vender esse material e mineral que eu tirar dali. Você não pode fazer, você tem que pedir autorização para a União. Vai ter que fazer um estudo, contratar uma mineradora para fazer um estudo, tá? Porque é patrimônio da União os recursos minerais. Água termal, né? Água mineral, isso tudo é patrimônio da União, tem que pedir autorização, são considerados recursos minerais. Bom, recursos minerais do subsolo. Cavidades naturais subterrâneas. O que são cavidades naturais subterrâneas? São as cavernas. Imagine que na sua propriedade lá tem uma caverna. Aquela caverna ali pertence à União. Cavidades naturais subterrâneas. E mais, sítios arqueológicos e pré-históricos pertencem à União. O que são esses sítios? São lugares em que demonstram que ali viveram civilizações passadas, que viveram povos passados. A história daqueles povos, desenhos, né? Ou aqui na região, como é uma região litorânea, nós temos o sambaqui, aqueles que eles chamam de casqueiro, né? Aquelas montanhas, inclusive na nossa região tem o maior sambaqui do mundo, o maior casqueiro do mundo, né? Que os índios que viviam aqui, eles reuniam todo o material descartado dele e tudo mais, eles jogavam ali, tá? Aquilo ali é o chamado um sambaqui, aquilo ali é um patrimônio arqueológico, né? Um patrimônio pré-histórico, né? São patrimônios que contam a história de civilizações passadas. Até a pedra, tem lugares que tem aquelas, eu acho que são as chamadas inscrições rupestres, se eu não me engano, lá que o índio afiava a lança, né? Para pescar, para caçar baleia e tudo mais. Aquilo ali aquilo ali é um patrimônio arqueológico, é patrimônio da União, você não pode mexer naquilo ali, certo? Tem aqui nas nossas praias vários lugares, né, que tem uma espécie de promontórios, mas que tem pontões que entram no mar, assim, aquelas pedras, aquilo ali, se você for ver, tem lugares ali que os índios afiavam as lanças deles ali, tá bom? Tudo patrimônio da União. Galera, para liquidar então a fatura, terras tradicionalmente ocupadas pelos índios. As terras tradicionalmente ocupadas pelos índios, elas não pertencem aos índios, tá? Elas pertencem à União. Só que elas são dadas em usufruto àquela comunidade indígena que ali vive, né? Enquanto tiver a existência, né, e espera-se que sempre tenha a existência daquelas comunidades, ali elas viverão. Essas terras são dadas à posse dos índios, né, para que eles façam a sua reprodução física e a sua reprodução cultural, tá? Essas terras tradicionalmente ocupadas pelos índios pertencem à União. Inclusive está havendo aí, né, tem diversas ações que estão identificando terras indígenas que foram apropriadas, né, por pessoas não indígenas, para a União estar buscando, né, a retomada e a devolução dessas terras às tribos indígenas, tá? Porque a Constituição, ela declarou a nulidade de qualquer contrato, de qualquer ato existente, né, que transferiu a posse ou a propriedade de terras tradicionalmente ocupadas pelos índios a particulares, tá? Então houve a nulidade de todo e qualquer ato relativo à posse ou propriedade de terras que foram ocupadas pelos índios, certo? Então essas terras ocupadas pelos índios, elas pertencem à União. Finalizando, o parágrafo 2º do artigo 20 fala da faixa de fronteira. A faixa de fronteira é uma faixa de terra, né, compreendida numa largura de 150 km, na costa, né? Na costa não, nas fronteiras terrestres brasileiras.
essa faixa de fronteira, ela não pertence à União. Ela é de propriedade dos seus particulares. Mas como tem um interesse ali na defesa do território nacional, da segurança nacional, a utilização da faixa de fronteira, dessa largura de 150 metros, ela é pautada por lei, a Lei 6634 de 79. Ela dispõe o que pode acontecer, o que você pode fazer se você for proprietário de uma área dessas, o que você poderá fazer nessa área, tá? Então a lei mencionada, ela regula o uso da faixa de fronteira, e a faixa de fronteira não é bem da União, ela é bem dos seus particulares. Galera, essa aula ela é complementada pelo podcast O Nosso Direito Constitucional. Você vai lá no Nosso Direito Constitucional que você vai ter mais conteúdo sobre esse assunto, tá bom? Forte abraço. Eu também posto conteúdo de direito constitucional no Instagram, @cristianoselig, Selig tipo operador de telefone, tá? Vai lá então no Instagram, no podcast nosso Direito Constitucional, que está em todos os agregadores de podcast que você tiver notícia aí. Se você bota lá na pesquisa Nosso Direito Constitucional, lá tem o complemento dessa aula e tem diversas outras aulas para vocês, tá bom? Aquele abraço, até a próxima, fui!